Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Papo Eco. E aí, vamos falar de Mata Atlântica? Mata Atlântica é um dos principais biomas do nosso país e também muito ameaçado pelos seres humanos. Vamos entender um pouquinho mais sobre as curiosidades, qual o tamanho desse bioma, qual a importância dele para a gente? Está começando agora mais um episódio do Papo Eco, aquele podcast que traz sustentabilidade para o seu dia a dia. Meu nome é Pedro Sotomayor e eu estou aqui com... Camila Sotomayor, né? Estou aqui com meu grande irmão. Lembrando a vocês que toda terça, às 7 horas da noite, sai mais um episódio do Papo Eco, levando sustentabilidade e bem-estar para a sua rotina, para o seu dia a dia. Não tem desculpa, é só ativar o sininho. Hoje a gente está aqui com ele para falar de Mata Atlântica. Pedro já deu um spoiler aí. Está com o César Pegoraro, que é educador ambiental da SOS Mata Atlântica. Tudo bom, César? Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês. Conversar um pouquinho de algo tão presente, mas tão ainda inusitado para muitas pessoas. É isso, é um prazer ter você aqui com a gente. Acho que é um tema que a gente precisa abordar, né? Inclusive, ele está aí quase por toda a extensão do Brasil, né? Então, vamos falar um pouquinho assim para o pessoal de casa situar o que é a Mata Atlântica, né? Acho que a gente pode começar por ali. Então, vamos lá. Mata Atlântica é um lugar assim onde eu costumo falar assim que começou o Brasil. Né? Quando a gente fala que o Brasil foi descoberto, eu costumo brincar, eu falo que ele foi invadido, né? Já tinham pessoas que moravam aqui, muito verdade. bem, obrigado. Então, quando houve a colonização, esse processo de ocupação dessa terra, ela aconteceu pelo mar, pela via marítima. Então, assim, os grandes navegantes chegaram aí, de fato, pela Mata Atlântica, né? Encontraram uma floresta bastante densa, bastante grande, que cobria uma porção bastante considerável do Brasil. 15% do Brasil era coberto por Mata Atlântica, do território que hoje a gente conhece como Brasil, né? E ele se estende, a gente tem esse fragmento de Mata Atlântica, então, assim, para a galera usar a imaginação ouvindo, ele vem desde o Piauí. Ele pega todo o litoral do Nordeste, lá ele é conhecido como Zona da Mata. Então ele pega toda a faixa litorânea do Piauí, pegando absolutamente todo o Nordeste. Quando ele vai chegando ali no meio para o sul da Bahia, ele começa a se ampliar, ele invade, pega aquele Nordeste mineiro. Então começa a pegar ali, pega todo o Espírito Santo, todo o Rio de Janeiro, pega o sul de Minas, sul de Goiás, sul do Mato Grosso do Sul, né, o estado de São Paulo e os estados do Sul em grande parte, né? Então, assim, essa é a dimensão da Mata Atlântica, uma faixa contínua do Piauí ao Rio Grande do Sul, pegando essa linha litorânea, e esse bico que vai em direção ao Paraguai e ao nordeste da Argentina, né? Então, esse era o que a gente tem na leitura original do que é o domínio da Mata Atlântica. Então, ele pega ali Brasil, Paraguai e Argentina também, né? Sim. São os 3 países, né? Que é enorme, né? Não é exclusivo nosso, então, né? Não. E assim, parece que a gente tem até... eu, pelo menos, tinha a impressão, né, que era algo mais da região sudeste, né, um bioma ali, mas parece que ele é bem amplo, né? Ele acaba se alastrando desde o Nordeste até o extremo sul e saindo do país, né? Sim, pega toda essa faixa litorânea. Toda a costa, né? Toda a costa. E obviamente, que por ser esse bioma que viveu essa chegada da colonização, ele viveu todos os ciclos produtivos, todos os ciclos econômicos que a gente conhece na história do Brasil, passaram pela Mata Atlântica. Então, quando a gente ouve aquelas histórias de falar do pau-brasil, o pau-brasil é uma espécie endêmica da Mata Atlântica, né? E ela está muito localizada, ela tem uma região meio bem delimitada dentro da Mata Atlântica, que ela pega mais ali do Espírito Santo até São Paulo, é onde a gente vai encontrar pau-brasil na Mata Atlântica. Ele não tem, a gente não vai ter originalmente pau-brasil lá para o Nordeste ou lá para o Sul, ou mais lá para Mato Grosso do Sul. E obviamente que então a gente teve a tirada dessas madeiras nobres, a entrada das monoculturas, né? E como era obviamente difícil ter esse processo do desmatamento, do corte para botar monocultura, então tem histórias e mais histórias narrando as intermináveis queimadas da Mata Atlântica. É verdade. Porque o negócio era queima, e no lugar da queimada fica um solo bastante propício a plantar cana.
Então queima, então logo parou de queimar, já atiça fogo de novo para expandir a tal da monocultura de cana. Mas depois da cana veio o café, vieram os cítricos, mais recentemente tivemos aí o algodão, o eucalipto, chegando para também serem monoculturas. Soja. Soja está mais para o centro-oeste atualmente, né? A gente não tem uma grande produção de soja no domínio da Mata Atlântica. Mas, obviamente, a gente teve... Também não deixa de ser monocultura que entrou no lugar da vegetação nativa, né? E mais recentemente, obviamente, a gente passou a ter a urbanização como um fenômeno grande, a industrialização, e tanto a urbanização quanto a industrialização são fenômenos que consomem meio que invisivelmente a Mata Atlântica. Do seguinte maneira, né? Quem mora na cidade, quem mora no centro urbano, não sabe de onde vêm os seus recursos, não sabe de onde vem a sua comida, não sabe de onde vem a madeira que a gente usa na construção da cidade. E tantas vezes esse impacto sobre a Mata Atlântica ainda acontecendo para que a cidade, que não se enxerga no bioma, né? Que cidade se enxerga no bioma? Talvez a capital do Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio de Janeiro, sim, tem aquele orgulho. É verdade. Mas Tá, de uma tá Mata Atlântica ali, que foi refeita, né? É uma obra de Dom Pedro I, sim. aquilo. A floresta da Tijuca mesmo falam que foi toda replantada, né? Porque foi tudo desmatado, foi tudo pelado ali também. Então, é um pouco isso, né? Mas a gente perdeu essa Mata Atlântica, perdeu esse contato, perdeu essa cultura de Mata Atlântica ao longo da história do Brasil. Aqui em São Paulo, a gente está gravando aqui em São Paulo, pessoal, para quem não sabe, mas aqui em São Paulo também tem fragmentos, né? O Parque Ibirapuera também é um fragmento ou não? Não, ele é uma obra de paisagismo, né? Não tem nada aqui em São Paulo que seja algum resquício de Mata Atlântica? Tem o próprio, por exemplo, quem frequenta a Avenida Paulista, a gente tem ali um parque na frente do MASP, né? Que é um fragmento de Mata Atlântica. Legal. Né, o conhecido Parque Trianon, Siqueira Campos, né? É um fragmento de Mata Atlântica, mas a gente tem bastante... No município de São Paulo, a gente tem bastante Mata Atlântica. Se a gente pega toda a Serra da Cantareira, que está ao norte do município, ou a gente pega a região de Parelheiros, ao sul de São Paulo, são regiões riquíssimas em Mata Atlântica, ainda bastante bem preservadas, cumprindo a sua função ecológica ali, mas elas estão muito às margens, né? Elas estão periferizadas, elas não estão no miolo da cidade, né? Então, a gente não tem essa cultura urbana de dialogar de uma forma sadia com os fragmentos de floresta, né? Parece que elas são um empecilho. E aquela parte do litoral norte ali, vindo ali de Paraty, Ubatuba, aquilo ali é tudo Mata Atlântica. Ok, tudo Mata Atlântica. Né? Então pega Ubatuba, São Sebastião, Caraguá, Bertioga, essa extensão da Serra do Mar, né? Então quando a gente pega desde o sul do litoral fluminense até o litoral paranaense, ou seja, a gente está pegando 3 estados aí, a gente tem a tal da Serra do Mar, sendo a tal da muralha na Mata Atlântica, né? Sendo aquele monumento geológico imponente que, inclusive, dificultava muito a chegada do pessoal, né? dos colonizadores. E é um fragmento contínuo de Mata Atlântica, né? Então, se a gente for ver todo esse que a gente tem aqui no estado de São Paulo, o tal do Parque Estadual da Serra do Mar, ele vem desde do limite com o Rio de Janeiro, desde a divisa com o Rio de Janeiro até a divisa com o Paraná. É um parque estadual que é uma tripa, né? Ele é um compridão, mas ele pega toda essa extensão da Mata Atlântica no litoral do estado de São Paulo, né? Que é um fragmentão. De Ubatuba até Cananéia lá, né? De Ubatuba até Cananéia. Chocante. Então parece que assim, naturalmente, como a Mata Atlântica estava ali logo na cara, né? E a partir do momento que, né, iniciou cada vez mais começou a crescer a população, etc. e tal, e a exploração natural acabou se utilizando muito dessa mata, né? Seja via pau-brasil, via desmatamento para fins de agricultura. Dentro desses episódios, teve algum episódio que teve o maior impacto para a Mata Atlântica? Você enxerga? Então, é interessante ver assim, que a Mata Atlântica foi e ainda percebo que um bioma que vem sendo tirado paulatinamente de cena. A gente vem perdendo ainda a Mata Atlântica, mas não é uma coisa tão incisiva quanto a gente percebe hoje em dia o como foi o processo de exploração ou de substituição do cerrado e da floresta, que está sendo da floresta amazônica. Né? A gente tem recursos hoje em dia que aceleraram muito esse impacto. Então, quando a gente olha para a Mata Atlântica até os dias de hoje, a gente percebe que é um ritmo constante
Em algumas épocas um pouco mais, um pouco menos, mas é um fenômeno que acompanha o Brasil há 522 anos. Né? Um processo até lento, então, né? De desmatamento e degradação. Sim, e a gente tem uma característica da Mata Atlântica também, que ela é um bioma que tem muitos ecossistemas diferentes e ela tem um relevo bastante acidentado. Então, quando a gente olha, por exemplo, quem conhece o Cerrado, sabe que a gente está falando daquelas Sim. grandes planícies, né? Então, assim, a gente tem uma tendência maior a ter uma região mais plana e, portanto, muito mais fácil da gente botar um trator. Na Mata Atlântica é complicado, porque a gente tem muitos acidentes geográficos, como diriam aí os geógrafos. Né? Tem muitos morros, muitas serras, muitos vales. Então, assim, o que tantas vezes dificulta a ação de uma monocultura, por exemplo, ou a ação até de uma própria extração vegetal. Por que o que a gente chama hoje de Parque Estadual da Serra do Mar, por que se preservou ao longo dos 500 anos de Brasil? A gente ainda tem esse patrimônio em pé. Porque é uma serra, porque é íngreme. É terrível como é que você vai manejar madeira, rolar essa madeira até o porto? É dificílimo. Então deixa isso aí, vamos procurar um lugar mais plano para trabalhar. Então, a Mata Atlântica tem um pouco essa característica, né, de ser um pouco ter esse relevo que em alguns lugares dificultou a remoção da Mata Atlântica. Né? Interessante, a própria forma protege ela, né? E assim, o que a gente está falando assim de importância da Mata Atlântica a nível Brasil, assim, em termos de espécie, em termos de tanto da fauna, o que se diria assim que tem de precioso ali? A gente entrevistou uma jornalista ambiental que trabalha na Associação do Mico-Leão Dourado. Opa. E ela falou que a Mata Atlântica, né, ela é berço do Mico-Leão Dourado, que é o lar dele. Ele, assim, só vive ali, ele nasceu ali. A gente achou incrível, porque a gente não sabia que era só ali na Mata Atlântica, sabe? E, enfim, a gente queria também conhecer, né, algumas outras espécies que são ali só da Mata Atlântica e só vivem aqui. Acho que seria legal a gente explorar esse lado aí também. É interessante, porque é um patrimônio não só... Pela nossa Constituição Federal, né, a Mata Atlântica é considerada um patrimônio natural. Então é legal que ela tem esse glamour, digamos assim, de ser o único dos biomas brasileiros, né, que tem essa conotação na nossa legislação maior, né, que é um patrimônio natural do Brasil. E não é assim, talvez exagero, porque a gente está falando, primeiro, do nosso bioma brasileiro mais ameaçado, de um dos principais hotspots do planeta. Né? Quem conhece o termo técnico sabe que hotspots são os pontos quentes de ameaça. Então, a Mata Atlântica é considerada aí pelos especialistas em biodiversidade, pelos organismos internacionais que acompanham a questão da preservação da biodiversidade planetária como um hotspot. Ou seja, é um bioma extremamente ameaçado. Portanto, tem muitos holofotes internacionais olhando para essa biodiversidade brasileira. E quando a gente fala de biodiversidade, a gente também carrega na Mata Atlântica um título interessantíssimo, que a Mata Atlântica, apesar de ser tão fragmentada, ter sido tão violada ao longo da história brasileira, ela ainda é o bioma mundial que guarda a maior biodiversidade. Uau. Então, isso é assim, e aí você fala assim, e a floresta amazônica que é tão maior? Pois é, a nossa floresta irmã, o bioma amazônico, ele tem uma diversidade bastante próxima, mas inferior à Mata Atlântica, mesmo com os remanescentes ainda tão detonados quanto a gente tem na Mata Atlântica. Isso é muita novidade, acho que é novidade para muita gente, né? A biodiversidade, então, da Mata Atlântica é maior do que da floresta amazônica. É maior que a floresta amazônica e o bioma mais biodiverso do mundo. Uau. Então, biologicamente falando, a gente tem de fato um patrimônio. Se a gente for pensar na riqueza dessa biodiversidade, enquanto soluções para as questões humanitárias, para a questão da saúde planetária, ela é estratégica. Ela é super estratégica. E vocês queriam saber assim, de algumas espécies? Talvez eu possa falar de algumas espécies que muitas pessoas ouvem falar. Vocês falaram já do mico-leão dourado. Mas a gente tem, por exemplo, o muriqui. Muriqui, que é o maior símio americano, né? O maior macaco americano. É nosso, é Mata Atlântica. Né? Então a gente tem um muriqui que está a gente fala o muriqui do norte, que está nessa região, justamente nessa interface com a divisa do sul do sul fluminense e pegando ali aquela tríade ali, né? Minas Gerais, São Paulo e Rio. E a gente tem um muriqui do sul que fica aqui no Paraná.
Então, são duas espécies de muriquis, né? Que têm umas pequeníssimas diferenças, mas são da Mata Atlântica. O próprio palmito, né? Quem já não comeu um delicioso pastel de palmito, uma pizza de palmito? E palmito é uma espécie endêmica da Mata Atlântica, só tem aqui. Uau, né? é exclusivo então, exclusivo nosso. E a irmã dela, obviamente que a gente talvez fale bastante, é a pupunha, né? Mas a pupunha é a irmã do palmito, só que do bioma amazônico. Tem um palmito que também hoje não pode explorar, né? Tem um que cresce, tem um que... É a jussara, né? O que a gente chama de palmito jussara, né? Que é o palmito da Mata Atlântica. Ele é uma das espécies que está na lista vermelha do IBAMA, como sendo criticamente ameaçado de extinção. Então, tem vários... O palmito jussara tem vários projetos, vários programas que se dedicam a repovoar a Mata Atlântica com o palmito jussara por conta dessa pressão que ele sofreu por ser, obviamente, algo gostoso. Delicioso. Algo que foi... Ele viveu uma exploração ambiental, né? Como é que fala? A gente não tinha plantios de palmito jussara. Ele era só coletado na mata, né? Então, era só o extrativismo que fazia o comércio do palmito girar. E não houve a preocupação em repor esse palmito na mata. Ele é muito simples. Demora a crescer, né? 7 anos, mais ou menos, para a gente tirar um palmito. Quando você tira também, ele não nasce mais. Tem um negócio assim, não sei se eu... A diferença dele para o nosso açaí, perdão, eu falei pupunha antes, deixa eu corrigir. O açaí é o nosso irmão amazônico. Perdão, eu falei pupunha, não. Pupunha é o estrangeiro, né? É o exótico. O açaí, ele dá rebrotas. Então, o que acontece é que ele vai rebrotando, né? Você tem um caule central ali, ele vai tendo rebrotas, então você pode manejar o açaí. Você pode tirar as mais maduras, por exemplo, para pegar o palmito. Que aí vai nascer de novo ele continua nascendo. O palmito nasce no palmito jussara, esse da Mata Atlântica, ele nasce... Uma vez. Ele nasce apenas um pé. Então, quando você vai tirar lá da bainha foliar, lá em cima da árvore, onde a gente tem as folhas, é que está o toco do palmito. Para você pegar o toco do palmito, você tem que derrubar um palmiteiro inteiro. E ele não dá rebrota. Então, esse comércio, essa indústria que se movimentou a partir desse palmito de extrativismo fez com que o nosso jussara entrasse na lista de extinção. Assim como a gente tem também uma outra conhecida de todo mundo, talvez quem um pouco mais vivido aí já ouviu falar dos famosos vasos de Xaxim, né? Né, que era um vaso que as pessoas compravam na feira, compravam nos mercados para plantar samambaia. Adorava se plantar samambaia em vaso de Xaxim, que ele é fibroso, né? Ele é um vaso fibroso. Ele é um vaso fibroso mais escuro, assim, um marrom escuro. E ele era um fenômeno do paisagismo e da jardinagem na década de 70, 80. Só que, assim, ele é fruto do extrativismo da samambaiaçu, que é uma samambaia vertical que a gente tem, né? Uma samambaia que chega aí até os seus 6, 7 metros de altura. E é do tronco dela, da formação de uma raiz ali dessa pteridófita, que a gente tem a extração da matéria-prima para fazer esses vasos de Xaxim. E também é um crescimento bastante lento, bastante demorado, né? Então, quem hoje em dia entra na mata encontra ali samambaia azaçu na mata, mas ela também já é algo que entrou na lista de extinção por conta dessa extração absurda, por conta de um mercado desses vasos e do paisagismo. Então, é um pouco olhar, né, esse fenômeno que a Mata Atlântica tem na sua biodiversidade, teve ao longo da história e dos riscos que ela está correndo atualmente. Sim, isso é muito legal. Eu estava vendo que que eu adoro números, né? Enfim, mas eu vi que são mais de 20 mil, né? Enfim, entre plantas, animais e frutos e, né? Enfim. E eu estava vendo que tem muita coisa exótica também, que às vezes a gente nem conhece, assim, até frutos exóticos, né? Tem algum fruto exótico que tem muito lá em abundância na Mata Atlântica, mas que a gente, assim, talvez não conheça? Então, é muito doido, assim, que a gente, nesse processo da colonização que a gente viveu, né, de um Brasil que foi feito a partir de um olhar estrangeiro, eles trouxeram, obviamente, para o Brasil os gostos da vida deles, né, do que eles já comiam fora do Brasil, que eles estavam descobrindo em outras partes do mundo. E isso, obviamente, moldou a cultura alimentar brasileira. Então, quando a gente fala nessa questão do consumo de frutas, por exemplo, a gente tem uma relação, basicamente, quando a gente vai numa feira, vai num hortifruti, o que a gente vê são frutas estrangeiras.
né? Melancia, melão, laranja, maçã. No mercado municipal aqui dá para ver, né? Muita fruta que você nunca nem viu na vida. Assim. E muitas, em grande parte, essas frutas do consumo diário, né, das pessoas, as mais comuns que a gente vai encontrar em qualquer mercado, qualquer hortifruti, qualquer feira, a maior parte delas é exótica, né? De fora do Brasil. Na linguagem técnica, a gente usa exótico para o que é de fora, né? O que é de fora, é verdade. É o que é de fora. Faz sentido. Mas a gente tem, obviamente, uns sabores exóticos da Mata Atlântica, e talvez para a gente dar uma outra conotação para o exótico, que são, por exemplo, das frutas nativas que a gente conhece de Mata Atlântica, talvez as mais famosas sejam o caju, talvez a jabuticaba, Delícia. a pitanga, para alguém aí que tem um pouco mais de idade, ou é mais moleque de rua aí que já andou comendo pitanga aí no quintal do vizinho. Pitangueira. Agora, a gente tem uma quantidade enorme de frutas de frutos que são praticamente desconhecidos da maior parte da população que vive na Mata Atlântica. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem 2 bairros que levam o nome de frutas porque eram nativas daqui: o araçá e o cambuci. Né? Acho que eu nunca escutei. Então, araçá é uma goiabinha, também o pessoal chama de goiabinha da serra, goiabinha do mato. É uma goiabinha bem pequenininha, deliciosamente doce, assim. Ela é bem fininha, assim, de casquinha, é uma delícia. E o araçá, né? Que o araçá é a goiabinha e o cambuci, que é um irmão da pitanga. O cambuci, ele parece um disquinho voador, verdinho, azedinho, assim, meio farinhento dentro, meio uma areinha dentro. Mas é uma delícia de doce. E a gente poderia pegar, por exemplo, o cambucá. A gente poderia pegar o vai, a grumichama, a cereja do Rio Grande, ou cereja do mato, como o pessoal chama. E, assim, a quantidade, a bio, a cabeludinha, que são, assim, a quantidade de frutos diferentes que a gente tem, deliciosamente incríveis, mas que não são conhecidos pelos habitantes, né? Por essa população que hoje em dia vive no bioma Mata Atlântica, que somos nós, essas grandes capitais litorâneas, né? Se a gente for pegar do Nordeste até aqui, todas as capitais, até aqui no Sudeste, todas as capitais estão inseridas em Mata Atlântica. Né? Se a gente for pensar, Belo Horizonte não, Belo Horizonte está no Cerrado. As demais a gente vai pegar todas as capitais do Nordeste. Teresina, bom, salvo o Maranhão, que Maranhão já tá ali no ecótono com o Cerrado e com a floresta amazônica. Né? Salvo São Luís. As demais capitais estão todas inseridas na Mata Atlântica, né? Aracaju, vai ter que Recife. combinar de ir lá para provar esses. E tem algum ponto assim que, assim, dentro de toda essa extensão, né? Tem alguns pontos que são mais preservados, estão mais intactos, ou ao mesmo tempo, por outro lado, alguns estão mais ameaçados. Existe essa visão mais clara, assim? Então, desde 1986, a SOS Mata Atlântica se dedica a fazer esse mapeamento do que é a Mata Atlântica. A partir de 89, começou-se a formar o Atlas da Mata Atlântica, e justamente buscando analisar isso. Que fragmentos temos, qual que é a qualidade deles, na mão de quem que eles estão, porque assim isso também é determinante para a preservação ou não desses fragmentos. Está na mão de um particular ou está na mão da prefeitura, né? É um terreno municipal, é um terreno estadual, um terreno federal. Então, uma das coisas que a SOS Mata Atlântica faz é se dedicar a esse estudo, de entender o que é a Mata Atlântica, onde ela está, com que qualidade, que saúde tem essa Mata Atlântica. E obviamente que tem, sim, nessa leitura desses muitos anos acumulados, desse olhar dedicado à Mata Atlântica, tem claramente regiões mapeadas que têm fragmentos bastante expressivos, bastante bem conservados, e a gente também tem aqueles fragmentos assim que são pulverizados, né? Você fala assim, um nanofragmento de Mata Atlântica perdido no meio do canavial. Tudo bem, ele também tem o seu papel ali, ele também está mapeado, ele também importa, mas então a gente tem uma diversidade bastante grande em tamanho de fragmento e qualidade de fragmento. Né? Quando você fez a provocação, Pedro, de onde é que estão os maiores, a gente tem alguns fragmentos bastante interessantes, por exemplo, no sul da Bahia, que é justamente um estado que tem sido campeão no ranking de desmatamento da Mata Atlântica
por vários anos seguidos. A gente mapeia os estados que desmatam e a Bahia sempre figura entre os 3 primeiros ali como sendo um estado que está ainda bastante ativo nessa substituição da Mata Atlântica por outras culturas ou outro uso do solo. É aquela região ali de Itacaré, todo esse sul, Ilhéus Baiano, e tal, ali está bem Itabuna, preservado. Cabralha, toda essa região sul, né? A gente tem um fragmento bastante interessante, pegando uns trechos ali, Espírito Santo, eu esqueci o nome da serra ali, lindíssima aqui no Espírito Santo. Esqueci o nome. Mas a gente tem um fragmento bastante legal. Rio de Janeiro tem algumas, principalmente aquela região serrana do Rio. Sim, Petrópolis, Teresópolis. Né? Então tem uma qualidade ali bastante bacana. A gente vai ter um fragmento bastante, talvez o mais expressivo, é esse que pega do sul fluminense até o norte paranaense. Né, onde a gente tem, pegando justamente essa Serra do Mar, o Lagamar aqui, né, no sul do estado de São Paulo. Itatiaia ali também, né? Então, Itatiaia pega, computa, né? Parque Nacional da Bocaina, Parque Nacional de Itatiaia, Parque Estadual da Serra do Mar, pegando essa interface do sul fluminense e nordeste paulista, né? Então, a gente tem fragmentos bastante expressivos ainda que guardam uma qualidade bastante grande da biodiversidade, né? São nossas grandes pérolas aí, né? Que a gente olha com bastante carinho, assim, e monitora essas ameaças que ainda tem ou que está sendo feito por recuperar essas áreas, né? Legal. E a urbanização, assim, acaba que está diretamente ligada com isso, eu imagino, né? Por exemplo, em volta da cidade de São Paulo, né, ou do Rio de Janeiro, enfim, megalópolis, assim, né, ou metrópolis, eu imagino que a degradação deva ser cada vez maior, né? Porque não tem para onde muito a cidade expandir. Então, eu imagino que acaba sobrando para a Mata Atlântica. Faz sentido isso? É o que está ocorrendo? Então, né, quando a gente pensa essas nucleações urbanas, né? Então, se a gente for olhar, você citou aí algumas cidades bastante icônicas, talvez para quem está nos ouvindo, né? Que essa questão por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Elas não começaram desse tamanho. Né? Tanto a cidade do Rio quanto a cidade de São Paulo começaram em povoados bastante pequenos, né? Numa relação bastante provinciana, só que a expansão, né? A expansão foi sofrendo uma periferização, onde justamente a gente tinha essas florestas, essas matas, cumprindo com o seu papel ecológico, com suas funções ambientais, e sendo, obviamente, o lugar de retirada de matéria-prima. Né? Então, fosse alimentação no começo dessas localidades. Então, assim, o que a gente vai comer? Vamos pegar uma caça lá, vai pegar um cateto, vai pegar uma capivara, uma anta, né? Uma capivara, vamos pegar uma caça, um macaco, vai pegar no mato, vai pegar água, vai pegar fibra vegetal, vai pegar madeira para fazer a casa. E mais recentemente, né? E acho que é principalmente um fenômeno aí nessa virada do 19 para o 20, ao longo do século 20 inteiro, uma grande conurbação, uma grande expansão dessas cidades. E, obviamente, que em direção à periferia, onde estavam esses fragmentos ainda de mata. E também passou a ser uma escolha política, que eu vejo que, por exemplo, conhecendo como conheço aqui a metrópole de São Paulo, bem como conhecendo a metrópole do Rio de Janeiro, também olhando essa questão de que há uma escolha política em que a gente continue tendo uma periferização. E essa periferização sempre acontecendo sobre áreas naturais, porque a gente tem um grande vazio urbano nessas cidades. Quando a gente pega o centro velho do Rio, quando a gente pega o centro velho de São Paulo, são áreas inabitadas. É verdade. São centros comerciais que funcionam durante o dia. Escritórios, lojas, etc. E no térreo ali, à né? noite ninguém mora. É um vazio urbano. Os apartamentos vazios, mas né? já estruturado. Ou seja, já tem aqui em São Paulo a gente tem assim prédios inteiros lacrados, fechados, devedores de grandes impostos, mas que não têm função social, não cumprem com o seu papel de, por exemplo, atender uma população que precise de moradia popular. E que seria muito interessante que morasse no centro, porque é no centro que estão a grande oferta de empregos. Mas não. Comércio. Eles estão na mão da especulação imobiliária. E essa galera é mandada para as favelas, para as comunidades, na borda da cidade, onde não tem esgoto, não tem escola, ali. Não tem rua asfaltada, o transporte é precário, mas eles não vão morar lá porque é onde dá e vem trabalhar no centro onde está o emprego. Então, assim, a gente tem essa escolha política que, por mais que possa parecer um papo cidade,
ela impacta sobre o ambiente natural das periferias. Ou como a gente olhar na cidade do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense ali, que não para de crescer. Não para de ir para as bordas, e um monte de galera. Até vi recentemente uma pesquisa mostrando assim o fluxo dessa galera que mora na Baixada, em grande parte, indo trabalhar na capital. Então, por que não moram na capital? Se a capital está vazia, se a capital está oca, né? Aluguel lá em cima, né? Então, mas que políticas públicas a gente tem para inverter esse fluxo, né? Esse êxodo para a periferia, que a gente chama, um jargão da arquitetura é a gentrificação, né? Você valorizar e expulsa a galera de lá para a periferia. Como é que a gente inverte essa gentrificação? A gente traz as pessoas para morarem de fato, ocuparem essa estrutura que já está pronta, consolidada, que funciona no centro das grandes cidades, né? Esse fenômeno, obviamente, eu estou falando sobre essas duas capitais, mas também acontece em Porto Alegre, também acontece em Floripa, também acontece em Curitiba, também acontece em Salvador, também acontece em Vitória, no Espírito Santo. É isso, né? Então, é uma escolha política, é um modelo de fazer essa gestão desses locais em que você põe uma pressão, a cidade pondo pressão para cima do ambiente natural que está no seu entorno, cumprindo um papel ecológico para aquela cidade. Parece que a questão social acaba tendo um grande impacto na preservação do meio ambiente, né? Parece que a partir do momento, né, que a gente não consegue criar condições ali favoráveis para aquela pessoa, enfim, sobreviver, a questão da preservação do meio ambiente também passa ao largo, né? À medida que ela está preocupada com questões muito mais urgentes. E aí, interessante, até falar um pouquinho agora da SOS, Mata Atlântica, né? Vocês estão desde 76 atuando já nesse esforço para conseguir frear o desmatamento e aumentar essa preservação. Como é que surgiu isso? Como é que foi assim? Já tinha uma degradação muito grande? Tem uma história por trás dessa criação e dessa união? Na real é 86, não 76. 86. Mas tudo bem, mas vai longe a história, né? 36 anos. 36 anos. Tá bom de conta, hein? Tá bom de conta. É a minha idade. Pô. Não cabulou aula de matemática. Tá fácil pra mim. Não revelou a idade, não. Eu nasci junto com o SOS Mata Atlântica. Show. Então, o negócio é o seguinte, justamente nessa década de 80, final do governo militar aqui no Brasil, tinha-se um projeto de gerar energia nuclear no Brasil, a tal da Nucleobras. E a Nucleobras, né, com seus técnicos, olhou para uma região pouco habitada, interessante, e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos instalar uma usina nuclear na Jureia. É uma região bastante conhecida aqui do nosso... Quem tá em São Paulo sabe, já ouviu falar bastante da Jureia, que está aqui entre a cidade de Peruíbe e a cidade de Iguape. Né? Para o sul ali de São Paulo. Paulista. E é uma região, um fragmento de Mata Atlântica incrível, né? E além de ser um fragmento de Mata Atlântica bastante grande, bastante bem preservado, é também um berço de uma cultura ribeirinha e caiçara paulista. Então, assim, ali a gente tem coisas que só acontecem ali. O fandango, a catira, por conta de uma cultura dos arrozais que tinham na região do Vale do Ribeira. Então, assim, tem uma cultura, tem uma história incrível. E os caras falam simplesmente, abra-se uma estrada, desmate-se tudo que der, e lá na Praia Verde, que é uma coisa deslumbrante, vamos construir uma usina nuclear ali. E aí isso, obviamente, mobilizou algumas entidades que haviam na ocasião e muitos cidadãos, muitos técnicos, ambientalistas. Mobilizou essas que nem tinham um movimento ambientalista sólido, né? Eram pessoas ambientalistas mais do que movimentos, né? Então, mobilizou. E essa galera que montou um movimento chamado Defesa Pró-Jureia, esse movimento de defesa pró-Jureia, brigou bravamente e trazendo, obviamente, a academia junto, né? Então, assim, a chancela da academia mostrando evidências do porquê não ser ali. Os impactos, realmente. Da qualidade ambiental daquele lugar, da manutenção da cultura daquele lugar. Então, falou, e chegou-se à conclusão, aí juntou-se esse movimento, nessa união pró-Jureia. A Nucleobras
desencanou por causa desse monte de ecochatos ali pentelhando. Então acabou que cancelou o projeto. Não. Foi para Angra. Foi para Angra, né? Então o Angra 1, Angra 2... Era para ter Angra 1 e Angra 2 era para ter acontecido, né? O projeto era para ter acontecido na Jureia. E é um lugar também tão importante, É isso. Tão preservado quanto. É um lugar tão encantador, tão preservado, tão especial quanto a Jureia. Mas é um pouco essa visão autoritária, né? Um pouco, talvez, né? De que a gente tem tantas fontes que a gente podia trabalhar de energia que não fosse a nuclear, né? Justamente por causa dos riscos e do rejeito, né? Que é uma coisa que a gente vai deixar para as futuras gerações. Mas, enfim... E aí tomei um banho lá uma vez, estava água quente, cara. Eu não sei se tinha algum problema ali e tal. Mas lá em Angra? Lá em Angra. O pessoal, assim, é costume do pessoal lá perto, fala, pô, vamos dar um mergulho lá perto de Angra 2, acho água que é quentinha. Água quentinha. É o resfriamento do sistema nuclear, né? Você tem uma liberação de temperatura. Não sei se foi uma ótima ideia. Foi uma boa ideia. Agora, imagina que essa água quente aí está impactando bravamente a fauna marinha, a biota marinha ali tá... E aí, mas voltando para a Jureia, esse núcleo União Pró-Jureia falou assim, pô, aqui é um fragmento expressivo de Mata Atlântica, mas não é só aqui, né? Então, daquele núcleozinho de pessoas que estavam juntas pela Jureia, surgiu ali uma vontade de descobrir mais sobre a Mata Atlântica. Então, juntou ali biólogos, geógrafos, pessoal jornalistas, alguns empresários, alguns políticos se juntaram e falaram assim, vamos fazer uma entidade, uma organização da sociedade civil com essa finalidade. Aí, em 1986, né, surge então a Fundação SOS Mata Atlântica, com essa função de justamente entender sobre o bioma, mapear, porque o que a gente tinha era muito insólito, assim, né? Era muito chutômetro. Ali é ou não é Mata Atlântica, né? E também há uma confusão bastante grande, bastante interessante a gente falar, que tem uma coisa assim, um pouco, uma visão, atualmente uma visão florestal, assim, que tudo é Amazônia. Sim. E é legal que apesar delas serem florestas irmãs, que num passado geológico aí de muitos anos atrás terem sido uma floresta só, mas são dois biomas bastante distintos, né? Com qualidades bastante diferentes, com biodiversidades, com situações bastante diferentes. Mas, enfim, aí surgiu a SOS e desde então tem vários projetos, várias causas, várias ações, mas sempre buscando essa mobilização em prol da Mata Atlântica, de preservar o que tem e recuperar o que tivemos um dia, buscar recuperar o máximo possível. Legal. E hoje vocês têm grandes parceiros, né? Acredito eu, assim. E vocês precisam ali de financiamento para recuperar algumas áreas ali. Como é que funciona essa parte de ação, né? Porque vocês, claro, fazem um estudo e tal, só que vocês precisam de movimentar um dinheiro ali para poder plantar, enfim, e até, enfim, acho que recuperar essas áreas, né? Então, pensando nessa questão da recuperação, um dos projetos, uma das atuações, uma das linhas de trabalho da SOS Mata Atlântica é a restauração florestal. Então, visando justamente isso, assim, que a gente tem um bioma inteiro para recompor. Sim. Né? E áreas extremamente estratégicas, inclusive pela função ambiental que elas desempenham. Então, para plantar, tem um custo. A gente tem que coletar sementes, a gente tem que ter a certificação dessas sementes, a gente tem que produzir essas mudas, a gente tem que ir a campo, tem que limpar a área. Então, imagina o que é plantar uma floresta onde era um pasto degradado, né? Onde é o solo, né? Então, tem que fazer um enriquecimento do solo, tem que fazer um controle da mata, né? Então, do mato, né? Tem a mata e o mato, né? Tem que diferenciar os dois. Tem que fazer um controle do mato. Parece que precisa de uma galera também, né? Para ajudar. Vocês precisam de aprovação? Mão de obras. Vocês fazem ali o plano estratégico, alguém tem que aprovar isso, sim. Então, e o interessante é isso, que esse fragmento de Mata Atlântica, ou esse terreno que está no bioma Mata Atlântica, pertence a quem? Porque terra no Brasil, em grande parte, tem dono. Então, também tem isso, né? Que a gente não pode entrar na terra de vocês e falar assim, desculpa, mas aqui é Mata Atlântica e a gente tem a nossa autorização para plantar. Não, tem todo um procedimento de termos tudo regulamentado. Inclusive,
Até por quê? Porque são plantios que são feitos e a gente tem que garantir, assegurar que eles virem floresta. Não é só plantar, né? Porque a gente vai e planta e de repente o dono, o dono dessa área fala assim, não vou tomar cuidado, o pasto está ali do lado, a galera vem, o gado vem pastar onde a gente plantou 50 mil mudas. Perdemos 50 mil mudas. Plantamos em vão. Então tem todo, obviamente, um procedimento para que haja esses plantios. Tem uma série de parcerias para que haja esses plantios. Então tem muitos plantios que são compensatórios, ou seja, são empresas que têm que fazer alguma restituição ambiental, alguma compensação ambiental, e nos ajudam, a gente faz, porque a gente tem essa técnica já, a gente tem o meio de fazer, então eles nos contratam para fazer. Tem empresas que doam para que a gente faça. Né? Tem cidadãos e cidadãs que fazem doações para a fundação, então também é bastante legal, que a gente tem trabalhado bastante com essa cultura da doação também. Né? A gente não tem cultura de doar. E quando a gente doa aqui no Brasil, normalmente são por causas humanitárias ou desastres socioambientais. Né? Então, a gente teve lá no Rio, a gente teve lá as enchentes, teve lá, desceu Petrópolis e tal, um monte de gente. Aí a gente doa grana, doa alimento, cobertor, e acabou. Mas a gente não tem uma cultura da doação contínua, né? E para várias causas. Então, assim, o mico-leão dourado é importante? Preservar o muriqui é importante? Replantar palmito na Mata Atlântica é importante? Proteger o nosso litoral do lixo marinho? Educar as crianças para a questão? Né? Então, assim, tem muitas causas que a gente possa apoiar. Mas no Brasil a gente não tem essa cultura, tem muito pouco essa cultura de doação, mas tem pessoas que também doam para a SOS Plantar Floresta. E aí a gente tem trabalhado, já tem atuação em 7 estados com ações de replantio. O último número que eu tenho, esse número está mudando todo dia, porque a gente está sempre plantando, são de 43 milhões de árvores plantadas, o que representou já 23 mil hectares, o que daria, assim, uma cidade do tamanho do Recife, da cidade do Recife, em floresta já consolidada, floresta em pé, grande, fora o que está sendo plantado agora. Né? Então, assim, as equipes estão em campo, com florestinhas bastante pequenas ainda. Existe alguma muda específica que vocês escolhem quando vocês vão fazer esse plantio, que cresce mais rápido ou que já é nativa da região, assim, por curiosidade mesmo? Então, eu não atuo diretamente no time, né, na equipe de recomposição florestal. Mas, obviamente, que a gente troca bastante porque é um tema que nos move. Então, tem todo um estudo. Porque, assim, a Mata Atlântica, por ter essa biodiversidade, exige com que qualquer tipo de plantio que a gente faça também leve em conta essa biodiversidade. Então, assim, não é uma monocultura de Mata Atlântica, é plantar a biodiversidade. Então, são mais de 140 espécies plantadas e eles fazem estudo para entender assim, que característica tinha aquela Mata Atlântica naquela região, para tentar, inclusive, fazer uma combinação de mudas que signifique ou ressignifique uma qualidade ambiental natural que aquela região tinha, para de repente não pegar espécies que são mais do Nordeste e plantar lá no Sul ou plantar aqui para o Sudeste, mas falar assim, as espécies endêmicas ou mais comuns aqui quais que eram, né? Um pouco mais a gente vai plantar no Rio de Janeiro, supondo, tem um plantio que vai rolar lá no Espírito Santo. Que espécies são ali mais da Serra do Espírito Santo, daquela região, para falar assim, as espécies que a gente vai reconstituir, porque não vai adiantar eu trazer a erva mate lá do sul, que é da Mata Atlântica, falar assim, vou trazer o mate para plantar no Espírito Santo, talvez, inclusive para a fauna local, pensando nessa reconstituição de uma biodiversidade, talvez a fauna local fale assim, isso aqui, não entendi o que essa planta está fazendo aqui. Então tem um olhar. Tenta voltar ao original ali, né? E aí, uma outra dúvida. E como é que eu fiquei pensando aqui, estamos em 7 estados e tal, estamos plantando. Como é que é a organização assim da SOS? Você tem equipes voluntárias que estão dispersas por aí ou são realmente equipes próprias e tal? Como é que é? O pessoal realmente tem esse compromisso de ir lá todo dia e tal? Você pode contar um pouquinho para a gente esse lado interno? Acompanhar um plantio, por exemplo, e fazer parte? Como é que funciona? Super. Quem está em casa assistindo também? Não, super pode. Então, assim, vamos por partes. Tem um monte de elementos aqui. Sim, se as pessoas querem conhecer o plantio, tem ações de plantio que são feitas. A SOS, inclusive, divulga no site. Então, quem quiser acessar o site da SOS Mata Atlântica é www, bom e velho, né? SOSMA de Mata Atlântica.org.br. Boa. Acessa lá, pode entrar. E aí, tem muitas atividades que acontecem. A gente tem
Nossa sede fica na cidade de Itu, aqui no interior paulista. E lá tem uma fazenda que a gente administra, que é o nosso Centro de Experimentos Florestais. Então, lá é onde começou uma grande história de plantio, que era um pasto, e hoje em dia virou uma grande floresta. Caramba. Uma floresta jovem, obviamente, né? São quase uma década de plantios lá. Então, a gente tem uma floresta bastante jovem, mas uma floresta bastante diversa, porque muitos métodos de plantio diferentes estão feitos ali. Inclusive para que a gente, obviamente, fosse identificando, né? Que combinações estão dando certo, o tempo de regeneração de cada uma dessas combinações. É um laboratório ali. Total. E assim, também monitorando não só a floresta crescendo, mas a biodiversidade voltando. Então, tem várias câmeras instaladas lá para pegar, por exemplo, cutia passando, onça, veado mateiro. Então você fala assim, meus bichos que precisam da floresta para se proteger estão encontrando ali naquela nossa floresta jovem um lugar da sua possibilidade de vida. Então, o experimento já está validado. Está muito legal, né? Mais que validado. E aí tem todo um acompanhamento, inclusive, assim, de universidades, né, que fazem ali um acompanhamento justamente disso, né? Acompanhar como é que o retorno dessa floresta está trazendo uma outra biodiversidade que depende da floresta, que precisa da floresta para esse fragmento. Né? Então, eu vi até que acharam lá uma onça parda, né? Lá na Ilha Grande. Eles identificaram 3 onças pardas. Eu acho nesse mecanismo. Eles nunca tinham visto e tal, aí viram pela câmera e aí descobriram, cara, tem onça aqui em Ilha Grande. E aí foi um auê e tal. Eu fiquei pensando, cara, como é que essa onça foi parar lá na Ilha Grande? Eu vi que aí eu até li aqui que elas são nadadoras, feras e tal, mas será que elas nadaram? Foi isso mesmo? Elas nasceram lá e estavam escondidas para sempre? Vai saber. Vai saber, né, cara? Alguém levou elas para lá. E voltando para essa coisa do voluntariado, então tem assim, para os plantios, eles são ele tem ações de plantio em que voluntários são chamados para fazer parte, então tem que olhar lá no site, mas normalmente eles são plantios muito técnicos, assim, como são plantios em larga escala, trator, é movimentação de máquina grande para fazer essa recomposição florestal. Agora, para quem gosta da parte de voluntariado, entra uma dica legal, que é o projeto que eu atuo lá na SOS Mata Atlântica, que é um projeto chamado Observando os Rios. Né? Ele acontece, a Mata Atlântica, hoje em dia, a gente falou da localização da Mata Atlântica antes, ela cobre 17 estados brasileiros. Né? Então, do Piauí ao Rio Grande do Sul, pegando esses estados, né? Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Minas, vai computar 17 estados. Desde 2015, a gente está com um projeto voltado para o voluntariado. Então, são pessoas, são grupos voluntários que cuidam do rio da sua região. Né? Então, fazendo essa interface água e floresta, floresta e água, que é indissociável, né? Não existe floresta sem água, não existe água sem floresta. Então, tem uma coisa que a gente trabalha bastante fortemente com água nesse projeto. E esse projeto de voluntariado acontece nos 17 estados. Então, a gente tem núcleos voluntários nesses 17 estados que fazem essa ação mensal. Eles adotam um rio e ficam monitorando esse rio e fazendo ações pelo rio. Como é que é isso? Assim, ó, você fica olhando o rio ali, como é que cuida de um rio? O projeto ele chama Observando os Rios, mas ele deveria se chamar talvez mão na massa pelo rio, porque ele é muito prático. Esses grupos eles têm um kit de monitoramento, é uma mochilinha, que é um kit de monitoramento portátil. Eles vão ao rio, coletam uma amostrinha de água, um copo como desse aqui de água é suficiente para fazer experimentos. Então eles vão estudar presença de fosfato, nitrato, que tem a ver com a presença de esgoto, coliformes também tem a ver com a presença de esgoto, o pH, a turbidez da água, e vão fazer várias leituras ambientais, a presença da biodiversidade, então a biodiversidade na água, tem peixes, tem larvas, tem mata ciliar, está com cheiro, o rio, né? Então, são feitas várias leituras. Vira um fiscal ali, então, né? E para cada item desses, são 16 itens que eles pesquisam a cada vez que vão. É bastante rápido de fazer, mas dá-se uma nota. E a soma dessas notas vai dar uma pontuação final. E, com isso, as pessoas classificam o seu rio entre ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Então, é legal porque a gente gerou com esse projeto uma mobilização pelos rios, uma mobilização pela mata ciliar, uma mobilização pelos resíduos que estão caindo no rio, e a ciência cidadã. E uma inteligência, né? Quais as áreas que talvez estejam mais em risco, os rios que estejam mais poluídos. E traz também para a gente essa relação de que
O rio, que essas pessoas estão monitorando, é um espelho da comunidade por onde esse rio passou. O rio representa, num resumo bem grosseiro assim, o rio sempre representa a cultura, o envolvimento, as políticas públicas presentes no território por onde ele passou. Sim. O rio espelha tudo isso. Então, quando as pessoas vão ao rio, coletam essa água, fazem essas análises e descobrem coisas sobre o rio e dão uma nota para o rio, se eles falam assim, o rio está ruim, significa que a cultura está ruim, a saúde está ruim, as políticas públicas estão ruins, o engajamento social está ruim. O problema não é só no rio, né? O rio é um espelho. A gente culpa o rio, né? Fala, o rio está fedido. Não, o fedor é nosso. O rio só está falando que a gente é fedido, que a gente é mal educado. Provavelmente é um lugar que não tem, né, saneamento básico. E aí as pessoas se mobilizam, porque falam assim, o rio é só um provocador. Levar as pessoas ao rio é provocá-las a olhar para o entorno, reconhecer-se parte desse entorno, ver-se como parte do problema, mas, acima de tudo, como parte da solução. Como é que a gente vai chamar mais pessoas? Como é que a gente traz a escola? Como é que a gente traz o grupo de escoteiros, o pessoal da igreja? Como é que a gente vai pleitear a política pública de saneamento? Como é que a gente vai buscar a recomposição da mata ciliar, já que a mata ciliar protege o rio? Como é que a gente, onde é que está a nascente do rio? Vamos proteger a nascente do rio, vamos refazer a floresta que está nascente, protege a nascente. Então é legal porque tem uma mobilização voluntária, popular, por algo que está presente no território. E é 100% voluntário lá? Ou vocês têm equipes contínuas assim que estão atuando? É possível manter esse pessoal ou são projetos específicos? Que eu imagino que toda iniciativa, né, que seja não governamental tenha um certo desafio, né, para se manter ali, como você falou, né, o brasileiro não tem muito hábito de fazer doações e tudo mais. Como é que é 100% voluntariado mesmo? Ou você consegue, através da SOS Mata Atlântica, ter um trabalho contínuo de reflorestamento? Porque, pela forma que você falou, está rolando reflorestamento agora, assim, né? Então, tem duas ações da SOS Mata Atlântica. O de reflorestamento, ele tem o recurso para viabilizar o reflorestamento. Então, muito pouco das ações de reflorestamento acontecem por via do voluntariado. Aí tem o projeto chamado Observando os Rios, que esse sim funciona no voluntariado. Então, assim, eu sou um técnico, né, desse projeto, que eu faço a articulação desses grupos. Então, eu mando material, faço reuniões, acompanho as ações que esses grupos fazem, ajudo na divulgação, ajudo nessa mobilização para que eles se fortaleçam localmente. Então, a gente não, por ser, obviamente, um projeto que envolve esse voluntariado, a gente não paga nada para essas pessoas. Mas a gente instrumentaliza essa galera para que eles se organizem em entidades, né? Então, que eles formem organizações da sociedade civil, para que eles pleiteiem recursos de fundos públicos, para que eles, em sendo uma ONG, que eles procurem o patrocínio deles. Sim. Então, a gente busca esse fomento junto com eles para que eles se consolidem como um grupo que, tantas vezes, a gente tem vários casos que deixaram de ser voluntários e passaram a ser profissionais da proteção ambiental no ambiente local. Então, isso é muito legal, que é uma formação de pessoas, né? Uma formação de quadros para trabalhar localmente na questão socioambiental da localidade onde eles estão. Aí dá a ferramenta para ele, capacita ele, e acaba que você tem, então, grandes hubs, né, de pessoas que estão atuando nesse combate, nesse monitoramento, né? E imagino eu, César, que tenham políticas públicas hoje que são voltadas para a proteção ali da Mata Atlântica, né, que é um dos maiores biomas aí do mundo. Existem políticas públicas e elas são realmente... Existe essa fiscalização por trás ou não? A gente ainda peca muito ali, a gente não tem essa política ali para ajudar a nossa preservação dessa mata. Então, a gente tem... já falei para vocês que o único dos biomas que consta como um patrimônio ambiental na Constituição é a Mata Atlântica. Na teoria, então... Sim. A gente brigou enquanto ONG, enquanto entidade, né, desculpa, a gente brigou durante 17 anos para conseguir uma aprovação na Câmara e no Senado da Lei da Mata Atlântica, que é uma lei que visava proteger e recuperar a Mata Atlântica em todo o Brasil. Essa lei é de 2005 e ela traz instrumentos bastante interessantes de valorizar, né? De primeiro mapear, a gente ter claro que, sim, ter por força de lei o reconhecimento desse território da Mata Atlântica, da gente ter
um trabalho de identificar na mão de quem que está essa... É área pública ou área privada? Em sendo pública e privada, o que está sendo feito? E ter, obviamente, instrumentos legais para estimular, né? Porque enquanto uma lei ela pode mostrar ferramentas ou mostrar caminhos, mas ela não necessariamente ela vai implementar algo. Mas a lei existe. Mais recentemente, a gente tem um projeto chamado Planos Municipais de Mata Atlântica. Assim como a gente tem o plano diretor das cidades, a gente também, para esses municípios que têm Mata Atlântica, tem um projeto fomentado, inclusive decorrente da lei da Mata Atlântica, para que eles façam um plano municipal de Mata Atlântica, visando o quê? Entender essa relação que a cidade tem com esse bioma. Legal. E buscar, obviamente, instrumentos, medidas educativas, medidas econômicas, medidas fiscalizatórias para proteger e recuperar essa Mata Atlântica no território. Então, a lei tem, né? Mas falta talvez um pouco desse conhecimento, um pouco desse engajamento. E como educador ambiental ali, né, biólogo, qual você acha que é a ação que realmente a gente precisa fazer, talvez dentro das escolas ou, enfim, alguma coisa assim, para a gente realmente levar essa conscientização para dentro da nossa educação, que às vezes realmente a gente sente que é falta de educação mesmo ambiental, né? Eu percebo que talvez como uma ação prioritária é a gente talvez botar um pouco de humildade na vida das pessoas, né, na vida dos seres humanos, deles se entenderem como parte da natureza. A gente não é dono da natureza, a gente é parte, a gente é dependente da natureza. Então, acho que talvez o grande pulo do gato é que a gente seja justamente esse, a gente naturalizar as pessoas, delas se perceberem que assim, tudo que a gente faz, tudo que a gente é, tudo que nos move vem da natureza. É a nossa água, é o nosso ar, é o nosso alimento. São as fibras que nos aquecem, o material que nos aquece do frio, que nos protege do frio. Tudo vem da natureza. Então, por que essa é uma postura tão arrogante, né, com a natureza? Se ela tudo nos dá, se ela tudo nos promove, por que assim eu vou lá e tiro o que tem de melhor nela e devolvo o meu lixo, eu devolvo o meu esgoto, eu devolvo minha poluição atmosférica? Né? Por que eu olho com medo para a floresta? As pessoas falam assim, na floresta tem bicho. Gente, floresta tem bicho. Nós somos bichos. Exato. Você é o quê, por sinal, né? Então é louco assim que a gente tem que talvez tirar um pouco essa soberba da humanidade e mostrar assim que enquanto a gente estiver lutando contra a natureza ou vendo a natureza como algo apartado de nós, a gente vai estar brigando contra nós mesmos. Vejamos que todas as mazelas que a gente tem vivido hoje em dia, seja com as mudanças climáticas, sejam com as doenças, a própria pandemia, falta de água num lugar, excesso de água no outro, são todas questões que estão ligadas diretamente à natureza. Então, assim, não é a natureza que está maluca, é a gente que está insensível. Então, assim, acho que uma questão que a gente botou nas nossas vidas de uma forma bastante forte, no meio que a gente vive, é que assim, o dinheiro resolve tudo. Então, a gente bota o ganho econômico acima da nossa existência. E as pessoas passam a acumular cegamente, loucamente, fortunas sem ter qualidade de vida, sem ter onde gastar, sem ter as questões básicas para viver. Basta a gente ver, por exemplo, o que a Copa do Mundo agora, que a gente está vivendo esse fenômeno, como a galera do Catar vive. Os caras são riquíssimos, mas os caras não têm uma floresta, os caras não têm água. Tigre de os caras têm que trazer tudo de fora. Porque assim, eles têm grana, mas eles não têm natureza. E sem a natureza eles não vivem lá. Tira todo esse monte de coisas que chega para manter aquela bolha artificial, tira a água dos caras. Fala assim, corta o estoque de água deles. Esses caras morrem em 3 dias. Pra gente começar uma conversa assim, dessa artificialização que a gente vive. Então, eu percebo assim que... E quando a gente fala de educação ambiental, é muito louco, Camila, porque a gente não pode olhar apenas para as criancinhas. Sim. Porque isso é uma confusão muito grande que se faz. Assim, a educação ambiental é para crianças na escola. Não, educação socioambiental é para todo humano vivente. Inclusive... Seja de bebezinho a ancião. Todo mundo tem que passar por essa nova roupagem, de se sentir parte da natureza, né? E de entender que... a gente estava falando de água há pouco. Quando a galera que mora no centro da cidade não se incomoda com essa gentrificação, com essa periferização que a cidade vive, ele começa a tomar o esgoto da galera que está lá na borda.
é o que acontece lá no Rio de Janeiro com o sistema Guandu, é o que acontece aqui em São Paulo com o sistema Guarapiranga. A gente toma esgoto da galera que a gente excluiu. Então é burro, sabe? É um contrassenso da gente, ao invés de falar assim, é tudo humanidade, é tudo natureza. Então, vamos ter a natureza perto da gente? Não dá, não cabe. Então, é trazer essa coisa de que vale a gente ter floresta, vale a gente preservar, vale a gente recuperar. A gente está falando da nossa existência. E até nessa linha, a gente é super amante, né, da natureza, de acampar, enfim, de se conectar mesmo, ir para os lugares mais, assim, onde o celular nem pega, sabe? A gente realmente curte isso. E a Mata Atlântica é um lugar que oferece até um turismo, né, que é super, assim, se você parar ali e organizar, né, dá para fazer um turismo organizado que, no final, vai gerar renda ali para quem está na região e também não vai destruir ali a natureza, né? Assim, tem alguns lugares ali de turismo na região da Mata Atlântica que você acha que tem esse turismo ecológico ali que vale a pena a gente falar sobre aqui? Nossa, tem muitos lugares, né? Muitos. Assim, a quantidade de lugares para a gente ir na Mata Atlântica é incrível, né? Pensando enquanto bioma. E o mais legal, talvez, da gente olhar para a Mata Atlântica enquanto turismo, é que a gente tem muitos ecossistemas diferentes. Então, quando a gente fala assim, a gente pode ter o ecoturismo ribeirinho? Pode. Pode ter o da montanha, o das serras? Pode. Pode ter o do litoral? Também pode. Pode ter o quilombola? Pode. Então, assim, tudo Mata Atlântica. É tudo Mata Atlântica. Quer fazer um retiro no manguezal? Também dá, porque é tudo Mata Atlântica. Então, assim, tem uma quantidade bastante grande de vivências que a gente possa fazer dentro desses ecossistemas da Mata Atlântica com turismo. E cada um vai ter seu charme, cada um vai ter o seu atrativo. Se a gente vai aqui para o polo ecoturístico do Lagamar, aqui no litoral sul de São Paulo, a gente vai ter Iguape, Canané, Ilha Comprida, que são assim... Gente, é uma loucura. Você vai ter a cultura caiçara, a cultura ribeirinha, toda no mesmo lugar. Mas a gente pode também ir para, por exemplo... turismo de Mata Atlântica, Petrópolis. Verdade. Né? Você fala, é serra, no Rio de Janeiro. Pô, maravilhoso, tem trilhas incríveis lá, tem parques. Né? Então você fala, pô, então tem muitas possibilidades. Né? Que aí, por exemplo, já que a gente está falando aqui acabamos de falar de Rio de Janeiro, peguemos, por exemplo, a ponta do Joatinga ali em Paraty. Cada praia mais linda, cada um com sua enseadinha. Você fala assim... Né? Aquilo ali é tudo Mata Atlântica, né? Aí você está em Paraty, você fala assim, vou para Cunha. Sobe a Serra da Bocaina ali. Pô, é outra vivência, já é um ar super interiorano. Você está a poucos quilômetros do litoral e do fervo ali. Você vai estar numa Mata Atlântica ainda, mas com outra paisagem, um clima mais de montanha, né? Uma outra cultura, uma cultura que já vai chegando perto, assim, uma cultura um pouco mineira, né? Um pouco caipira, que você fala assim, mas estou no Rio de Janeiro, ainda estou do lado do litoral, mas... meia hora para dentro aqui de Paraty já é o Mata Atlântica também. E outra... Então, assim, tem muitas experiências. Já ouviu falar do saco de Mangangá? Mamanguá. Sim. Mamanguá. Algum dia eu consigo. Especialista em saco de mamanguá. É mesmo? Pô, então já temos um cara para falar. Pô, um amigo meu visitou e tal, e mandou um monte de fotos, saco de Mamanguá e tal. Eu fiquei olhando, eu falei, caramba, cara, lindo, parece um paraíso que... maravilhoso. E aí fiquei olhando no mapa, não tem acesso, né? Então, assim, parece que realmente está intocado ali. Ele parece que chegou, teve que pegar um barquinho e tal para chegar até lá. E essa diversidade, né? E a gente falava há pouco de Ilha Grande, que é isso, é Mata Atlântica. E um ecossistema insular, é uma ilha. Então, assim, tudo que tiver ali é diferente do que tem no continente, né? Tem um isolamento geográfico. Então, vai para a Bahia. Gente, o que tem de vilazinha na Bahia, você fala assim, mas, pô, posso ir um pouco mais para o interior? Pode estar bem no litoral? Pode, né? Então, assim, tem muito turismo para a gente fazer. A Mata Atlântica é enorme, é gigantesca. E gigantescas são as possibilidades dentro dela também. Agora, assim, a gente também tem que só tomar cuidado com uma coisa, que a gente adora fazer uma coisa no Brasil, que é o turismo predatório, né? Porque se a gente falar aqui, o podcast está famoso, que eu estou sabendo, a gente fala aqui, né, no Papo Eco que meu saco do Mamanguá é o point do verão. Cara, vai acontecer que vão chegar a 200 mil pessoas. Esquece, vamos ter que cortar essa parte para preservar o espaço. Então, mas vira um hype, né? Que todo mundo começa a ir e tal, aí pô, vai muito mais gente do que suporta a região. E como eu lembro quando foi Ilha do Mel.
Ou quando foi lá em pertinho de Salvador, ali, a Ilha de Boipeba, Morro de São Paulo. São Paulo. Morro de São Paulo. Eu fui em Morro de São Paulo, a gente tem energia elétrica. Voltei para lá assim, eu fiquei de cara. Eu falei assim, o que tá rolando aqui? Né? Só gringo tomando conta de pousada. Caraíva ali também, né? Eu fiquei chocado com Caraíva. É isso. Pessoal todo... A cultura local morreu, a galera tomou conta do negócio. Construindo já pede pra asfalto, caramba e quer tal. fazer aeroporto. Aí você fala assim, meu, cadê o turismo? Detonou, né? Ou como foi Porto Seguro, né? Se a gente for pegar nesse sul baiano também. Que hoje em dia já tá totalmente degradado. Era uma coisa super ali, alternativa, pequenininha e tal, mas daqui a pouco explode. Então, assim, é isso, né? A gente tem muita possibilidade, mas a gente sempre toma cuidado para não virar esse turismo predatório. Porque tem muito lugar para ir. Tem muitos lugares incríveis, ainda super bucólicos, super pitorescos. Até o Aventureira, né, que a gente vai, ele faz um controle, né, assim, fala que tem que ter pulseira e que, assim, na verdade, né, o boca a boca é incrível, você vai sem pulseira, mas, assim, falam que tem que ter, no máximo, 200 pessoas, não lembro agora quantas pessoas, mas ano tem novo, um limite que de costuma entrada lotar, assim, tem... Mas, enfim, eles botam um limite ali, que eu acho que é às vezes, uma ideia, né, que pode ser que... Como olhar para Fernando de Noronha, por exemplo, que também é Mata Atlântica. Né? Que é um modelo que parece que funciona bem, né? Então, funciona porque assim, é um ambiente insular e tem essa coisa, obviamente, que eles também fizeram um modelo econômico interessante ali, né? Porque, lamentavelmente, é um lugar incrível, mas acessível a poucos mortais. É elitista. Então a gente né? pode brincar um pouco assim de talvez ter uma coisa, um cardápio mais fino e farto para que a gente tenha essa possibilidade acessível, até porque a gente tem que incluir pessoas na questão do turismo da Mata Atlântica, respeitando a cultura local, que é fundamental, respeitando a natureza, que é basilar quando a gente fala de ter turismo de Mata Atlântica, a gente tem que ter essa coisa preservada, né? Não é a coisa de detonar para construir pousada em tudo que é lugar, fazer resort em tudo que era prainha preservada para ter o turismo. Não, é o turismo mais roots, ter essa possibilidade, né? E fazer isso acessível. Você não precisa viajar quilômetros e quilômetros, horas e horas de estrada, horas e horas de avião para chegar na Mata Atlântica e curtir. A Mata Atlântica está muito perto das pessoas. Até porque 72% dos brasileiros e brasileiras vivem no bioma Mata Atlântica. Caramba. Ou seja, a maior parte da população vive na Mata Atlântica e não tem ideia de que vive na Mata Atlântica. Está em cima da Mata Atlântica, então. Estamos imersos, estamos quase que submersos de floresta, né? Mas a gente apartou essa floresta para as periferias das cidades ou para longe da gente. Mas é isso, né? A maior parte dos brasileiros e brasileiras está na Mata Atlântica. E aí você diz assim, muito da gente conseguir conviver de forma equilibrada com a natureza, né? Eu vejo assim, eu estou tentando lembrar aqui alguns locais que eu já visitei, lembrei de Ilha Grande, lembrei também de Ubatuba, principalmente aquela praia ali ao lado, que eu não estou me recordando agora, que a gente já acampou. Itamambuca, que é assim, um modelo ali, né, de preservação muito legal, você vê os ecopontos, todo mundo realmente preocupado em preservar. Tem algum local que você vê assim que seria talvez a nossa receita de bolo ali para conseguir replicar junto com esse conceito e preservar a Mata Atlântica? Então, ou a gente está longe eu destaco bastante esse polo ecoturístico do Lagamar. Eu acho que é uma história bastante acertada aqui nesses municípios, né? Canané, Iguape, Ilha Comprida, já citei, que fazem muito isso. Assim, é um turismo de base comunitária que eles chamam. Então, assim, em tantas vezes você vai se hospedar na casa de alguém que mora lá. Né? Ou você vai na casinha anexa à casa da pessoa, vai comer com ela, né? Você vai pegar um barco, não é uma lancha do cara que tem, não, você vai pegar uma canoa junto com o pescador ali para fazer uma travessia, né? Então é uma coisa muito, muito integrada à vivência local, vira um complemento para essas famílias e vira, acho que, uma experiência, pensando em turismo, vira uma experiência verdadeira. Sim. Porque não há uma artificialização do ambiente para você chegar e ter algo decorado, inusitado, um paisagismo, um serviço de quarto maravilhoso. Não, você vai ver como as pessoas vivem. Você pode ter algum confortinho a mais? Pode. Até pode ter alguém que arruma teu quarto, que faz tudo bem. Mas você não descaracteriza a natureza para fazer esse artificialismo que tantas vezes o turismo adora, né? Nada contra exatamente os resorts. Tem quem curte e tem resort que até tem umas práticas ambientais interessantes. Né? Contudo, a maior parte vai lá e regaça com a cultura local, com a natureza local, tira lá o mangue, soterra todo o mangue
para plantar palmeiras exóticas. Ou E são também. nos lugares geralmente mais preciosos, né, cara? Que assim, tem praia que você passa, pô, essa aqui compraram tudo, vai virar um resort. Caralho, acredito. Ou que fizeram em Porto de Galinhas, por exemplo, né? Que era um lugar assim bucólico, lindíssimo, e hoje em dia só mega resortão, né? Cano do esgoto dos resorts jogando no mangue. O que sobrou de mangue é para jogar esgoto de resort. Crescimento desenfreado também, né? O cara que fazia a pesca do caranguejo hoje em dia virou porteiro no resort. Os caras falam, demos emprego pra galera. Não, o emprego dele já era o que o pai dele fazia, o vô dele fazia, que era da cultura local do caranguejo, né? Então, também tem um pouco essa soberba, assim, que a galera chega e acha assim que, meu, tô levando emprego se o cara deixar de ser o pescador artesanal e passar a ser o jardineiro do meu empreendimento, né? Então, assim, tem uma perda, muitas vezes, por essa visão agigantada do que o turismo pode representar e o que tantas vezes não tem na busca das pessoas pelo turismo de base local, de viver uma experiência das pessoas como ela é, né? A vida como ela é dessas pessoas, né? E a gente tem que estar preocupado em relação à Mata Atlântica, assim, olhando para o que a gente já degradou, para o que a gente vem conseguindo recuperar. Como é que é o nosso cenário? A gente também conversou um pouquinho antes, você veio me explicando que cada vez mais, como o mapeamento está cada vez melhor, né, mais específicos, está sendo possível, né, identificar áreas que antes não eram possíveis, né, que são existentes de Mata Atlântica. Como é que está esse cenário? Então, o mapeamento está bastante legal, porque assim, a gente conseguiu, com uma parceria com o Map Biomas, a gente conseguiu uma acuidade visual, uma qualidade no processamento desses dados muito grandes. Então, assim, coisas que há 10 anos atrás a gente só conseguia enxergar pelas imagens de satélite e traduzir como Mata Atlântica, fragmentos acima de 3 hectares, ou seja, 30 mil metros. Hoje em dia a gente consegue mapear com essa parceria, com o Map Biomas, fragmentos menores de 1 hectare. São bastante pequenos, até diria que, de certa forma, bastante incipientes em termos de guardar a biodiversidade, mas são fragmentos que estão ali resistindo. Então, esse mapeamento nos ajuda, obviamente, a ter estratégias para falar, vamos recompor um fragmento maior a partir desses vários fragmentinhos que estão pulverizados, né? Então, ajuda a ter estratégias mais assertivas sobre onde é importante preservar, até para que a gente possa dialogar, montar projetos para recuperar essas áreas. E tem uma coisa que é bastante interessante enquanto cenários para a Mata Atlântica. Estão nos caindo finalmente as fichas de que a floresta é uma grande mantenedora desses nossos serviços ambientais. Então, a gente tem tido, né? Então a gente olha para algumas cidades. Curitiba estava passando por uma situação bizarra de abastecimento de água, a questão aí de uns meses. Rio de Janeiro já estourou o sistema Guandu. A gente aqui em São Paulo já implodiu o sistema Cantareira. A gente secou tudo, né? Fomos cavar o chão para buscar água. Então, o que mostra é o seguinte: se a gente tem floresta, a gente preserva as nascentes. Então a gente começou a cair umas fichas para várias pessoas de que não adianta culpar a natureza. Né? Os fenômenos são antrópicos, é a pouca cultura do ser humano que está causando todos esses desastres em série. E a gente está percebendo que a saída mais, talvez, a saída mais preventiva, mais ecológica e mais barata será a da gente restaurar os ambientes naturais. Porque é neles que vão estar guardados os elementos básicos para a existência humana, né? Se a gente for pensar em água, alimento, umidade, controle climático. Veja, por exemplo, a gente estava com a COP27 acontecendo lá no Egito agora. Os dados são alarmantes, assim, do que a gente tinha de cenário no começo do século, nas primeiras COPs, ali, enquanto curvas de aquecimento global. A gente está estourando todas as curvas. Então, assim, o pior dos cenários calculados na virada do século, a gente está acima dos piores cenários. Então, você fala assim, gente, espera aí. Todos os alarmes que estão sendo dados desde a década de 70 para essa questão de que a gente está mudando o clima do planeta, saímos do Holoceno, entramos numa era glacial chamada Antropoceno, o ser humano mudou o clima do planeta, é nossa responsabilidade. A gente não se ligou que a gente está assim... Né, mexendo, brincando de uma forma tão irresponsável que a gente está
comprometendo talvez a sobrevivência nossa e com certeza das futuras gerações. Quando a galera fala, lá em Petrópolis choveu 70 milímetros, aí foi dado de antes de ontem, 70 milímetros de água em 1 hora. 70 milímetros de água, e vai culpar a natureza? Não, choveu tanto assim porque está desequilibrado. E não está desequilibrado porque a natureza é louca. É porque o ser humano é insensível. Sim. Porque o nosso modelo econômico, produtivo, descartador, não está nem ligando. Se a gente está produzindo mais fumaça, se a gente está fazendo mais plástico, se a gente está desmatando para produzir mais soja, mais gado, para fazer mais churrasco, tanto faz. A economia está girando, as ações estão em alta, está tudo lindo. Só que, peraí, tudo isso, toda economia tem um custo ecológico. Elas, inclusive, têm o mesmo prefixo, né? Economia, ecologia. Já chegou, né? A cota já chegou. Então, a brincadeira é um pouco essa, né? A economia que não leva em conta a ecologia é uma economia suicida. Ela está se matando. Sim. Porque se a gente não conseguir manter o equilíbrio, o funcionamento, não vai ter por que funcionar a economia. Então, a economia sem ecologia é um desbalanço, né? Então, e olhando assim, você vê, olhando para a quantidade de prédio, né, que a gente vê aqui em volta. A gente estava falando isso até no outro episódio. Cara, como que a gente vai fazer, então? Né? Parece um movimento quase irreversível, né? De expansão. É o quê? Como é que a gente consegue, talvez, travar, né, essa engrenagem e começar a dar passos para trás, né? Começar a realmente morar mais dentro da natureza, não desmatar os terrenos. Que a gente pega um terreno, né, e zera o terreno. E da noite para o dia, e você olhando para grandes empresas, fazem isso numa escala muito grande também. Parece que assim, tem salvação na sua visão, ou é algo que, cara, porque pelo jeito que você falou, o buraco é bem baixo. Pelos números também, né? Não, é que assim, tem solução. Acho que assim, se eu não percebesse solução, eu nem estava aqui falando com vocês hoje, eu nem trabalhava tanto quanto eu trabalho. Acredito na gente, acredito nessa virada de chave e acredito que a gente vai conseguir fazer algo produtivo, assim, super, super possível. A gente tem muitas ferramentas, tem muitas pessoas, tem muitos apoios. Eu acho assim, que é uma questão... O tempo é pouco. E acho que por isso, inclusive, a importância de vocês fazerem algo como esse podcast, de terem tantas outras pessoas se engajando com causas, fazendo algo em prol dessa reflexão, porque dá tempo. Mas não é um tempo que está folgado. É um tempo que as pessoas vão ter que mudar muito rapidamente hábitos. Porque não é mudar nos outros. A mudança começa dentro de você. Então, assim, como é que você está escolhendo o seu meio de transporte? Como é que você está escolhendo o seu consumo? Eu sei que, por exemplo, tem várias empresas, obviamente eu não vou citar o nome delas aqui, que, por exemplo, são empresas que estão diretamente associadas ao desmatamento da Amazônia, ao uso de agrotóxico, à mão de obra escrava. Se eu sei disso, porque qualquer telejornal aponta isso, eu vou lá no mercado e vou comprar aquela porque é mais barata? Não, eu vou pagar 5 conto a mais, mas vou pegar da outra que eu sei que tem mais ética. Eu vou comprar um produto de fibra natural ao invés de comprar do algodão transgênico. Consumidor no final é a gente, né? Então, a escolha é nossa. Se a gente não comprar, ele não vende. A escolha é nossa. Então, assim, o quanto as pessoas estão imbuídas dessa sensibilidade, que são as nossas escolhas no dia a dia, que são a grande chave para a gente mudar esse jogo, né? E quando eu falo de escolha, para tudo. Por exemplo, a gente acabou de ter eleição no Brasil, a gente tinha 2 modelos de Brasil, né? Principalmente olhando para o segundo turno, a gente tinha 2 modelos de Brasil muito bem apresentados entre o que está ferrando com a Amazônia e um que, de repente, estava falando, tem estratégia para a gente proteger a Amazônia. A escolha é nossa. Eu não estou fazendo defesa de um ou de outro, estou fazendo uma escolha muito, muito centrada no que eu acredito e no que eu percebo enquanto algo importante para o planeta e para a nossa existência. Você vai comer... Todo mundo precisa comer. Você vai comer aquele que é super processado ou você vai comer o natural? O natural usou muito menos recursos para chegar até a gente, muito menos aditivos químicos e tal. Tem muito mais cara de alimento que um ultraprocessado. Mas aquele ultraprocessado é tão gostosinho. Tudo bem, a escolha é tua. Vai te fazer mal para o intestino, vai te fazer mal para a pele, vai te detonar o fígado.
A escolha é tua. Toda hora a gente está escolhendo proteger ou não, pelo visto, a Mata Atlântica Se e proteger, o meio ambiente. proteger o meio ambiente. Então, assim, as nossas escolhas sempre são preponderantes para tudo, né? E a gente não precisa estar nem na floresta, né? Não precisa estar na Mata Atlântica. Aqui mesmo, a partir das nossas escolhas, a gente já está escolhendo o destino, né? Claro, então assim, é muito importante, assim, como a gente tem que de fato chegar nas pessoas e jogar um pouco esse olhar, assim, porque as pessoas parecem que estão funcionando num modelo autônomo, né? Autômato, né? Então fala assim, consuma esse, eu quero. Olha esse, eu preciso. E não estão vendo o que está por trás, que dessas escolhas de consumo, que elas podem, obviamente, estar sendo super associadas a algo positivo, algo produtivo, algo nobre, ou podem estar associadas à degradação. Por exemplo, a gente teve aí grandes anunciantes da Copa do Mundo, que está rolando ainda, que estão envolvidos em escândalos com mão de obra escrava ao redor do mundo. Sim. Né? Aí você fala, mas o cara banca a seleção. Não, mas em nome da seleção, eu não vou bancar a escravidão. Então eu boicoto esses caras. Né? Meu dinheiro eu que trabalhei para ganhar. Eu vou gastar num mercado convencional que paga mal os funcionários, ou vou comprar na quitandinha do meu vizinho, que é parceiro, putz, é mais caro. Putz, vou comprar orgânico. Não, laranja orgânica é quase o dobro do preço da laranja convencional. Mas, pô, toda a cadeia benéfica, toda a cadeia positiva que está atrás daquela laranja, não vale comprar aquela laranja? Qual o valor que você quer fortalecer, né? Então, está escolhendo isso. Eu acho que esse trabalho de educação, Camila, é que, assim, de fato, faz a diferença. Né? Vou comprar vou brigar por políticas públicas, é o que a gente está tendo agora aqui na cidade de São Paulo com o plano diretor estratégico. Né? Tem políticas públicas que estão sendo pensadas ali para o plano diretor estratégico para levantar arranha-céus aí de mais de 50 andares pela cidade, em regiões onde hoje em dia é ocupação de baixa densidade, ou seja, bairrinhos, sabe? Aqueles bairrinhos antigos. Tal. Vamos liberar para especulação? Mas peraí, e os prédios vazios? Poxa, e o que já está construído? Né? E se eu esvaziar esse bairrinho, o que vai acontecer com as pessoas que vivem nesse bairrinho? Vão para a periferia de novo? São escolhas. E a gente se sentir parte, né? Sim. Que a gente sempre delega para os outros, né? A gente sempre acha que a outra pessoa é a responsável. E o quanto a gente está também se imbuindo dessa presença de falar é comigo. Decisões pessoais, né? Ou seja, na escolha política, a gente está a todo momento também contribuindo ou não para o desmatamento, preservação da Mata Atlântica, né? Sim, e César, como meta, assim, não sei se vocês provavelmente têm, né, alguma meta assim da SOS Mata Atlântica, por exemplo, já plantamos X milhões de mudas, a gente pretende até o final de 2023 plantar X milhões. Existe alguma meta assim em mente para que vocês correm atrás? E que chegar a vocês X% de reflorestamento? Então, tem esses números, eu vou ser bem sincero, quem gosta de números vai encontrar todos esses números lá no site da SOS. Legal, depois a gente coloca tá lá, aqui na legenda. então, aquele bom e velho SOSMA.org.br, pode entrar lá. Esses números estão todos lá porque, sim, essas metas têm, inclusive, nosso trabalho também está associado com, por exemplo, as metas internacionais, né? O tal da NDC, que a gente fala muito aí nessas conferências internacionais, que é a nossa meta voluntária de reflorestamento. Então, assim, o Brasil assumiu um compromisso internacional de reflorestar áreas. Então, assim, o governo, em partes, é parceiro disso, porque as metas são nacionais. Sim, então, assim, são do governo, assim, parcialmente, né? Mas o governo tem que criar ferramentas para que, obviamente, quem faz esse tipo de trabalho vai lá e execute. Sim. Então, que benefícios eu vou dar para alguém que queira reflorestar? E para quem faz esse trabalho, que benefícios eu vou dar? Que incentivos eu vou dar? Que capacitação, que subsídio, ou como é que a fiscalização vai autuar mais melhor quem está desmatando acima do permitido, quem não está recuperando, porque assim, a gente tem compromissos de preservação. Quem é dono de terra, né? Quem é dono de terra sabe que tem um negócio chamado reserva legal. Todo mundo que está ouvindo aí tem o seu sítio, tem a sua fazenda, sabe que tem um negócio chamado reserva legal, que é um negócio previsto em lei. Então, assim, aqui na Mata Atlântica, 20% de um terreno, de uma fazenda, de um sítio, tem que ser preservado e tem que ser delimitado. Então, você fala assim, qual que é a reserva legal que vocês têm lá no sítiozinho? É esse polígono aqui, é a nossa reserva legal. Né? Então, você fala assim, 50% do terreno está preservado, os outros 50% eu uso, fiz aqui uma quadrinha e tal, uma piscina. Beleza, mas 50% está preservado, está super dentro do que a lei diz. Mas tem gente que tem nada por cento.
E está sendo incentivado a fazer a sua reserva legal? Ou não? Né? Tá protegendo as áreas de proteção permanente, né? Quando a gente fala topo de morro, por exemplo, topo de morro a gente não pode ser careca nunca. A gente não pode tirar a vegetação de topo de morro porque depois... Erosão. A gente não pode tirar a mata ciliar da beirada dos rios, porque a mata ciliar é o filtro da água que vai chegar no rio. Você tira a mata ciliar, tudo cai no rio. Terra, lixo, cidade, casa, estrada, tudo cai dentro do rio. Então, são áreas que são protegidas por lei. E, por exemplo, a gente precisa ter esses mecanismos claros para que quem é proprietário de terra cumpra. Só que a fiscalização não acontece. Infelizmente, ela está muito aquém, né? Ela está muito aquém do necessário. E mais do que fiscalização deveria ser o último instrumento. Eu acho que o primeiro é o bom senso, é a educação. Você tem uma terra, como é que ela está perante a lei? Ou você está querendo dar um jeitinho? Né? Porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem essa cultura também, que é uma... Jeitinho brasileiro. Famoso. De tipo assim, não dá nada, vem o fiscal, molha a mão do fiscal, dá um jeitinho. O fiscal nem chega. É mais barato pagar um advogado para recorrer das multas. Os grandes criminosos ambientais no Brasil já descobriram que é muito mais barato você pagar um advogado para arrolar suas multas do que você ir lá e pagar suas multas. Tanto que no Brasil, menos de 2% das autuações, das infrações ambientais, são pagas enquanto multa. Menos de 2%. Ou seja, é um pouco esse contrassenso que a gente tem. Todo mundo fala legal da natureza, mas poucas pessoas de fato estão imbuídas desse sentimento de preservar, de recuperar, de se sentir-se parte da natureza. Então, eu não estou preservando para os outros, estou preservando para mim, estou preservando para o mundo, estou preservando para as futuras gerações, né? Estou reconstituindo para a gente viver bem agora, para a biodiversidade poder existir, né? A gente depende da biodiversidade também. Não é o bichinho lá no zoológico e eu aqui, é a gente junto. Né? Então tem toda uma cultura para mudar, até para que assim, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pampa, a Caatinga, a Amazônia e tantos outros biomas que a gente tem sejam de fato entendidos pela população que ali vive, pelas pessoas que vão ali visitar, fazer seu turismo, fazer seus estudos. Né? A gente tem que ter essa valorização do espaço que a gente está. Por mais que a gente, por exemplo, está aqui em São Paulo, a gente não reconhece isso aqui como Mata Atlântica. O pessoal brinca, chama aqui de selva de pedra, né? Mas a selva de pedra está dentro da Mata Atlântica. Como é que então a gente cria uma relação amistosa dessa Mata Atlântica ser bem-vinda aqui, dela existir aqui e cumprir com o seu papel dentro da cidade? E para quem quer entender um pouquinho sobre Mata Atlântica, às vezes consumir um conteúdo sobre a SOS Mata Atlântica, tem algum material, algum vídeo que você indica para a gente justamente estimular, né, essa compreensão, essa educação? Olha, tem muito material. Quem der uma pesquisada aí em questões de Mata Atlântica, tem uma videografia muito rica enquanto cultura na Mata Atlântica, enquanto história da Mata Atlântica, enquanto espécies da Mata Atlântica. Tem uma série que a Regina Casé fez super bonita, chamada Um Pé de Quê? E ela tem uma série dedicada apenas para um pé de quê na Mata Atlântica. Então, assim, trazendo essa cultura local das árvores nativas da Mata Atlântica, dessa cultura local envolvida com aquela espécie. Então, assim, tem muita coisa. Então, é muito legal, assim, tem muito conteúdo e acho que tem muito conteúdo muito bem feito. Sobre, por exemplo, a Mata Atlântica no Rio de Janeiro. Tem. Mata Atlântica na Bahia. Tem. Tem vídeos, palestras, publicações, a história da Mata Atlântica como um todo. Tem livros maravilhosos. Série no Netflix, né? Deve ter. Tem. Eu não sei se série no Netflix tem, mas livro tem. Se não tiver, a gente vai lançar aqui dessa tem Mata um Atlântica. tal do podcast, o Papo Eco também. Tamo junto. Pô, muito show. E hoje em dia, pô, que o pessoal está nos escutando aí, provavelmente, né, uma parte deve estar pensando, cara, eu quero chegar junto aí, quero me voluntariar, quero replantar, quero partir para cima. Como é que faz hoje em dia? Ou até para doar, né? Como é que hoje quem está nos escutando pode fazer esse movimento e também colaborar? Então, assim, eu acho que adesões à causa sempre são super legais, né? A gente, enquanto Fundação SOS Mata Atlântica, é claro que a gente está super sempre disponível a diálogos, conversas, apoios e parcerias, porque eu acho assim, esse é o nosso motor, né? Por sermos uma organização da sociedade civil, o que move a Fundação é o recurso dos outros. A gente não tem uma geração de produtos, a gente não tem circulação de grana, a gente não produz
A gente produz conhecimento, mas a gente não vende. A gente planta, mas a gente não tem esse recurso para plantar. A gente cuida dos rios, mas a gente... Então, assim, parcerias, apoios, patrocínios são super bem-vindos, né? Então, quem quer, quem gosta, quem curte, acha legal, doação, quem voluntariado, o site da SOS, sempre o mesmo, sosma, de mataatlântica.org.br. E eu também sempre falo o seguinte... A SOS é uma ONG que tem um trabalho bastante consolidado, respeitado, e, enfim, que tá bastante tempo aí cumprindo com o seu papel. Mas eu também estimulo para as pessoas que tantas vezes elas olhem para as entidades, para as organizações, para os movimentos que estão perto de si. Porque, assim, quer nos apoiar? Super legal. Mas eu tenho certeza que perto das pessoas que estão nos ouvindo agora, tem alguém, alguma pessoa, alguma entidade que faz um trabalho que faz a diferença na localidade. Na cidade dela, na né? cidade Mesmo, dela, na no região, dela, no bairro. no rio que está no caminho dela, na praia que ela gosta de Que frequentar. às vezes você se envolve no negócio ali. E aí deixa de ser uma coisa assim, que eu doei dinheiro para a SOS Mata Atlântica, e passa a ser algo que eu estou fazendo na minha localidade a diferença pelaquilo que me move, pelaquilo que eu acredito. Então, acho que as duas coisas são super válidas. Apoiar uma entidade é super legal, mas botar a mão na massa faz toda a diferença para o nosso sentir parte. Né? Porque senão fica aquilo, eu já dei dinheiro e não fiz nada. Sim. Ficar com a unha suja de vez em quando, de ir lá no mangue, pegar garrafinha plástica, ir na praia, pegar sacolinha, plantar árvore na calçada da rua da escola para fazer sombra para a molecada, isso vai fazer a diferença de verdade. Então, assim, fazer a diferença não é só apoiar, é realizar. Então, eu sempre estimulo dá o exemplo. Muito a galera disso, né? Quer apoiar, quer nos apoiar, super bem-vindo, entre em contato com a gente, fala lá, sempre tem uma equipe que responde os e-mails que a gente recebe, dando orientações do que a gente pode fazer ou de como proceder. Mas o que vai fazer diferença mesmo é a galera ir a campo. Ir para sua rua, conversar com a vizinhança, conversar com a escola, ir para a beirada do rio, ir para a praia, ir para o mangue e fazer algo em prol da natureza com ritmo, né? Então, fala assim, não é que eu fui uma vez, fiz... Não, todo mês, toda semana, 2 vezes por ano, mas é algo que vira verdade, é algo que transforma. E quando a gente transforma o meio, é claro que o meio transforma a gente. Então, a gente volta diferente de toda a experiência que a gente tem de botar a mão na massa. E esse lance local também deve incrementar o incentivo, né? A partir do momento que você age localmente, você vê o teu rio, da tua comunidade mais limpo, né? Ou você recupera uma floresta, uma encosta perto, né? da tua cidade para a tua comunidade ali local. Imagino que isso também seja talvez um fator ainda maior, de um presente ainda maior. E qual o recado aí que você daria hoje para quem está nos escutando? Como que ele pode assim ajudar na preservação no dia a dia? Assim, tem algumas atitudes que são principais do que está ao alcance ali das pessoas. Tem alguma dica que você pode dar nesse sentido? Nossa, tem várias. Acho que, inclusive, nessa coisa de sentir a natureza que está perto da gente. Então, assim, a gente fazer, por exemplo, um exame da nossa casa. Todo mundo que está nos ouvindo, acredito que tem aí o seu espacinho, a sua casinha, maior ou menor, tudo bem, não vem ao caso, mas fazer um raio-x da sua casa, sabe? Abra os armários, veja que tipo, a quantidade e a qualidade das embalagens que tem. Olha para o destino que você está dando para essas embalagens, para os seus resíduos do dia a dia. Estão separados ou não estão? Né? Para o tempo do banho que se toma. Está mais do que provado que 5 minutos de banho é suficiente para a gente se banhar. Né? Então, fazer esse exame do dia a dia. Né? Sabe para onde está indo o seu esgoto? Tem coleta de esgoto na sua casa? Sabe de onde está vindo a água que você bebe todos os dias quando você abre a torneira? Está prestando atenção nesse manancial? Que fenômenos estão acontecendo lá? Então, acho assim que a partir do nosso olhar na nossa casa, é a gente começar a perceber o impacto que a gente é para o planeta. Perfeito. Vamos olhar mais para o nosso umbigo, né, pessoal? Vamos se conectar, acampar lá no saco do Mamanguá. Mamanguá? Eu não falo pra ninguém. Pô, top demais.
que esse bate-papo aqui foi incrível, né? A gente deu um mergulho lá dentro da Mata Atlântica. Eu tô aqui. Aqui dentro. Eu já tô olhando aqui o macaco, as frutíferas. O muriqui. Pô, queria agradecer realmente a sua presença. Acho que foi muito gostoso aqui o bate-papo. Foi muito também, muito conhecimento que foi trazido pra gente aqui. Tenho certeza que vocês estão em casa assim como eu, curtiram muito. E lembre-se o seguinte, pessoal, que a gente está sempre aqui falando sobre um papo assim, voltado para a sustentabilidade, assuntos que são tão importantes como esse da Mata Atlântica. Queria agradecer pela sua presença. Obrigado, Pedro. Obrigado, Camila. Acho que é um prazer a gente poder compartilhar um pouco da nossa vivência, do nosso trabalho, né? E provocar, obviamente, quem nos ouve a refletir um pouco sobre essa importância que a gente tem para a natureza e a importância que a natureza tem para a gente, né? Para a gente selar as pazes e a gente sentir que tudo é uma coisa só. Então, assim, não tem lá e cá, é tudo aqui. Então é isso. Obrigado vocês pelo convite. Sucesso aí na longa jornada de vocês com o Papo Eco. E a gente fica à disposição para outros encontros, trocas, plantios. Bom demais, pô, com certeza. Não, então, a gente tem esse costume, né? Camila, principalmente, ela sempre faz depois a gravação em campo. Então a gente já foi fazer a visita no Morro da Babilônia, né? Conta aí. Tipo da Revolução Solar. Então eles instalaram energia solar nas favelas. Aí a gente vai lá, visita, faz um vídeo, mostra como é que é, sabe? Aí, por exemplo, a gente entrevistou também a Suzana Guimarães, que é da ONG do Projeto Aruanã, que é das tartarugas. Aí eu fui lá, conheci o espaço. Então, assim, a gente, mais do que nada... Ontem a gente teve uma representante lá na Ilha Grande, em Palmas, fazendo a cobertura ali sobre... Do vídeo de como é que é acampar na ilha e tal. Que legal. E a gente quer mesmo viver quer aguardando a oportunidade esse plantio. Então, assim, o que você achar de interessante, convida a gente que a gente... Bora. Não, vamos combinar com a equipe lá de Itu, lá do Centro de Experimentos Florestais, para vocês irem lá, conhecerem o que era um pasto e hoje em dia é uma floresta. Pô, legal. Né? Acho que isso aí o viveiro, que é gigantesco, plantar lá com a galera. Acho que a gente combina, acho super legal. Então, partir direto pro laboratório, né? Pegar os conhecimentos de lá e depois só disseminar. Mão na massa. É assim que tem que ser, é assim que é. Pô, show de bola. Ainda tem um outro capítulo inteiro do saco do... Mamanguá, pra gente trocar aqui. Show de bola. Demorou. Pô, pessoal, muito obrigado. Ó, o Papo Eco tá disponível nas principais plataformas, né? A gente tá no YouTube, no Spotify, no Google Podcast, na Amazon. E toda terça-feira, às 19 horas, a gente está lançando um novo episódio. Então fiquem ligados, sempre para mais sustentabilidade no seu dia a dia. Até a próxima.